Boa noite, que bom estar aqui nessa noite. Nós estamos hoje fazendo uma transmissão ao vivo, estou aqui na casa do Alexandre. Pelo que ele me disse, esta é a primeira vez que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo aqui na Comunidade Espiritual Encontro Fraterno. E como então é a primeira vez, claro que gera um pouquinho de ansiedade, né? Que a gente vai conseguir concluir esse trabalho com êxito, com tranquilidade, com paz. E o que eu peço então é que a gente faça uma conexão e que nos imaginemos lá na nossa casa, na Comunidade Espiritual Encontro Fraterno, porque lá nós sempre fazemos essas palestras ao vivo. Então vamos fazer aqui também hoje, 7 de outubro de 2020. Então estamos fazendo essa transmissão ao vivo. E vou falar aqui sobre manifestação dos desejos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque ainda é tão difícil a gente manifestar aquilo que a gente deseja, mas tudo é possível. E quanto mais a gente vai nesse aprendizado, quanto mais a gente vai na nossa conexão com a nossa divina presença eu sou, mais a gente vai conseguindo manifestar de forma consciente aquilo que a gente quer na nossa vida. Para iniciar, para a gente entrar nessa harmonia, eu vou passar aqui um vídeo, pedir para o Alexandre me ajudar. E vamos escutar aqui, tenho certeza que vocês já escutaram esse vídeo, essa música, mas estou desejando isso para vocês, para todos os que estão aqui, todos os que estão na rede, nos assistindo, ou que nos assistirão em qualquer momento, né? Porque tempo não existe, então este é o tempo, no tempo do agora. Eu te desejo. Desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha,
no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Bem, gente, vamos então continuando aqui. Eu trouxe 2 livros para dar uma conversada com vocês, ler alguns trechos e trazer uma reflexão sobre esse tema, que é manifestando os desejos e aquilo que a gente pode fazer para realmente fazer a manifestação, trazer à realidade aquilo que a gente quer. Na verdade, a apostila, acho que... Opa, tá aqui ao contrário. É isso. Acho que todos nós da comunidade espiritual Encontro Fraterno conhecem, né? O Livro de Ouro de Saint-Germain. Nós temos em apostila. Eu tenho estudado ultimamente muito novamente esse livro, porque a riqueza que tem aqui, muitas vezes a gente passa despercebido e não traz a observação, a clareza do tanto de conhecimento e de tanto que ele nos quer que a gente entre nesta nova era que a gente fala tanto na comunidade espiritual Encontro Fraterno, na era da liberdade, na era de Aquários, aquilo que a gente está aí anos conversando, anos trazendo ao conhecimento, anos estudando, e sobre a manifestação mesmo dos nossos desejos. Então eu vou ler até um texto aqui, uma partezinha, para a gente iniciar. Ele fala aqui, no capítulo 20 deste livro maravilhoso: amado estudante, ao observar-vos entrar nesta presença, não percebeis o grande regozijo que leva aqueles que seguiram o mesmo caminho na obtenção da grande liberdade e maestria, sobre toda a limitação, o qual, se for mantido, vos levará a esta referida liberdade? Só quando o externo torna-se suficientemente obediente, dando todo o poder a esta grande presença interna, é que se encontra paz e tranquilidade neste poderoso reconhecimento. Então ele diz aqui claramente que o mundo externo deve obedecer à nossa presença interna. Só que nós temos muita dificuldade de compreender esse ensinamento, ou pelo menos de realizar esse ensinamento, de manifestar a realidade conforme é o que é o nosso desejo. Antes de tudo, porque a gente nem compreende muito bem sobre desejo. A gente tem culpa até em sentir desejo. E a primeira lição que eu quero trazer, o primeiro ensinamento que traz o livro de ouro de Saint-Germain, é que o desejo
é algo divino. É através do desejo é que a gente manifesta as coisas aqui neste plano. Não tem outra forma ou qualquer coisa que se concretize neste plano que não tenha partido de um desejo. Então, o desejo é a conexão com seu Deus interno. Então, toda vez que nós estamos desejando algo, a gente tem que entender que é Deus ou a divina presença eu sou falando ao nosso coração. E se Ele está falando ao nosso coração, Ele quer esta divina presença eu sou, ou Deus, ou a consciência que tudo é, que esse desejo seja manifestado. Então, em um certo momento de entendimento, de compreensão, nós temos que entender que esse desejo que vem no nosso coração é o próprio desejo de Deus, o próprio desejo da divina presença eu sou. E em qualquer situação, aquilo que vem para manifestar é porque Deus está plantando em nosso coração esse desejo. Eu vou trazer e vou falar com vocês um pouquinho, por exemplo, da minha trajetória, né? Em um certo momento, quando eu era muito jovem, eu tive desejo de ser cirurgiã dentista. Então, eu tive que pagar o preço para ser e ter isto, vamos dizer, fazendo parte desse personagem, dessa história que eu estou contando nesse momento aqui para vocês. Então, parte de um desejo, mas um desejo para se concretizar precisa ter ação. E é nesse sentido que eu vejo a grande dificuldade da manifestação dos desejos neste plano. Porque sim, parte da nossa mente, sim, parte da nossa consciência interna, mas no plano físico, ainda nós não conseguimos manifestar apenas com o poder da nossa, vamos dizer assim, da nossa imaginação. A imaginação, no meu entendimento, e eu trouxe um outro livro aqui que eu também quero compartilhar com vocês, que na verdade, é um compêndio de livros. Eu não sei se alguém conhece, esse é um livro novo que está por aqui no Brasil. Neville Goddard, tem muitos vídeos dele no YouTube hoje, atualmente. Para mim, na minha compreensão, esse mestre é o maior mestre da manifestação através da divina presença eu sou. E esse livro aqui contém os 7 principais livros dele, e que ele fala muito sobre a manifestação, muito mesmo. Quem quiser aprender a manifestar, aprenda com Neville Goddard, que é o mestre da manifestação. Ele traz de uma forma simples aquilo que a gente precisa compreender e que a gente precisa... Tem um livro o primeiro livro que está aqui dentro chama A Seu Comando. E nesse Ao Seu Comando, ele dá todas as dicas ou todas as formas de como este mundo obedece ao nosso comando, desde que a gente esteja nessa conexão com a divina presença eu sou e consciente de que somos essa consciência. Eu vou trazer também uma leitura aqui deste livro para vocês terem noção do quanto é precioso esse ensinamento. Ser aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis. Ele disse, tudo o que determinardes realizar dará certo. Jó 22, 28. Esta deve ser a sua determinação.
elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Como ele expressou, e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e meu Pai somos um. Vocês conseguem alcançar a grandiosidade desse ensinamento? Conseguem perceber a força que todos nós temos nessa consciência de que eu sou tudo o que existe, porque eu sou parte dessa grande consciência que é Deus, que se manifesta em mim, que se manifesta em você, que se manifesta em tudo o que existe. E, portanto, nessa consciência, tudo me pertence. Ou tudo aquilo que eu quero me é possível, porque eu sou tudo o que existe. Você é tudo o que existe. E na minha compreensão, né, na minha humilde compreensão, a grande dificuldade que nós temos é de entender através, vamos dizer assim, que eu estou num corpo físico e que este corpo físico me limita para manifestação. Então eu tenho que aprender, tenho que entender como é que funciona a minha mente, tenho que compreender aonde estão as minhas dores, os meus sofrimentos. O Alexandre fez uma palestra, não sei se foi a última, mas eu lembro, assisti, de autoconhecimento, fantástica, que autoconhecimento é base para a manifestação de um desejo. Se você não consegue se autoconhecer, se purificar, há uma certa, vamos dizer, uma certa culpa até de você sentir desejo. Porque não se sente nem que é merecedor de se manifestar os desejos. Então, autoconhecimento e libertação daquelas dores internas, de todo um caminho que nós precisamos ir para dentro de nós, para que haja a possibilidade realmente de, nesta consciência de tudo que existe, nós manifestarmos aquilo que a gente quer. Saint Germain, neste livro de ouro, fala muito sobre a energia do dinheiro, sobre a energia, e ele deixa muito claro que é o que a gente sempre fala, é uma energia. Você usa conforme a tua consciência. O dinheiro, ele é apenas um potencializador daquilo que você é. Se você tem dentro de si características muito boas, ele vai potencializar a sua bondade. Vai fazer com que esse dinheiro seja uma bênção de manifestação para muitas outras pessoas ou muitas outras consciências. E o contrário é uma verdade, também é uma verdade. Mas que a manifestação dessa riqueza nos é possível e chegou a hora
dessa manifestação. Chegou a hora porque para nós termos a era da liberdade, como a gente tem trazido há tanto tempo na nossa comunidade espiritual Encontro Fraterno, para que a gente manifeste essa era da liberdade, nós precisamos trazer a riqueza ou a manifestação do dinheiro, para que isso também traga liberdade para as nossas realizações. Não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, existe às vezes dentro muitas crenças limitantes. Nas próprias religiões se coloca a gente como se você desejasse ter mais, como se fosse quase um pecado, um erro, você ter a abundância. E eu estou falando da questão financeira mesmo. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Chegou o tempo desse ouro que está aí no livro de Saint Germain realmente se manifeste através daquele que é o trabalhador da luz. Então a gente precisa aprender a manifestar. No meu ponto de vista, eu até trouxe algumas anotações aqui, sobre... tem uma frase aqui que diz assim: eu não vivo no mundo, o mundo é que vive em mim. Fala-se que o mago não vive no mundo, o mundo é que vive nesse mago. E se nós estamos aprendendo há tanto tempo, estudando há tantos anos, está muito na hora da gente aprender também a manifestar, a realizar, e independente do que seja no aspecto de saúde, a gente precisa ter a plena confiança de que sim, nós podemos manifestar. Sim, a nossa mente é poderosa. E sim, a gente tem que usar o poder da imaginação. Eu, na última palestra, até estava conversando, que eu fiz aqui para casa, foi uma palestra gravada, que eu falei bastante do poder da imaginação, do quanto a gente pode dormir imaginando aquilo que a gente quer, e que isso é uma forma, é um método, é uma técnica de manifestação, ou através da nossa meditação, quando a gente medita e você fica repetindo aquilo que você quer manifestar, você entra nessa consciência, nessa frequência, sim, é possível manifestar. Mas, além dessa imaginação, a gente precisa ter ação. Então, a palavra ação, eu gosto sempre de frisar, a palavra ação está dentro de oração. Oração que quer verbalizar, agir. A gente tem que pensar, né, falar e agir. Então, tem que ter ação para qualquer manifestação de nossos desejos aqui. Se nós ficarmos apenas eu não estou dizendo que tem alguma coisa de errado se você quiser, e isso também é absolutamente perfeito. Se você quiser ficar, fazer a escolha de ir para um lugar e ficar num retiro e só usando da tua imaginação, e só fazendo isso de forma... tá tudo certo. Mas neste mundo que nós precisamos fazer mudanças, que nós estamos aqui, nesse momento de transição planetária, as ações precisam ser feitas e de forma muito efetiva. Então, sim, nós precisamos agir, nós precisamos ter atitudes e, principalmente, saber aquilo que a gente quer. Vamos pensar que nós somos essa consciência eu sou. Mas dá para imaginar o que é esta consciência eu sou? São
todas as mentes que existem. É tudo o que existe neste plano e em outros planos. Então, quando a gente coloca assim para Deus sabe o que é melhor para mim, você tira a tua responsabilidade. Porque se você é esse Deus, quem tem que saber manifestar aquilo que é melhor para você, ou quem tem que saber manifestar aquilo que é melhor para mim, sou eu mesma. E isso não tem nada a ver com não ser humilde ou com ter arrogância. Muito pelo contrário. É entender que somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. E sendo assim, somos co-criadores. Nós falamos muito aos domingos de cocriação. Nós decretamos muito. Tem decretos neste livro de ouro de Saint-Germain que são verdadeiras joias de manifestação. E o que acontece é que muitas vezes nós não fazemos ou não realizamos ou não tomamos atitudes que são bem simples de repetir, de criar o hábito, porque há necessidade de que isso entre na nossa consciência. Também na última palestra eu falei do poder do nosso subconsciente. A gente precisa registrar no nosso subconsciente aquilo que a gente quer manifestar. E muitas vezes nós temos registros equivocados, registros da nossa herança familiar, e aí a gente começa a manifestar repetidas vezes situações desagradáveis, e nós precisamos criar novos registros. E para isso, vamos estudar o livro de ouro de Saint-Germain. Hoje está tão maravilhoso, é só a gente buscar, que tem tanto conhecimento, tanta forma. Claro que com tanta abundância de conhecimento, também nós temos que ter um foco. A gente precisa saber aquilo que a gente quer e ir em busca disso, daqueles que vão nos ajudar, tanto neste plano, porque nós temos uma rede de conexão, e entender que... Só vou dar uma olhadinha aqui, porque eu não estou conseguindo ver o tempo aqui que já estou falando, então... 7h36. Já passou. Já passamos do tempo. Eu estou falando. Não estou seguindo aqui. Gente, então, me desculpa, porque já passei mais de 6 minutos do meu tempo de fala. Como estou ao vivo e falando de manifestação de desejos, e como é um tema assim tão maravilhoso, a gente vai falando e acaba expandindo mais tempo do que é o tempo aqui da nossa palestra. E vamos estudar. Quem quiser estudar comigo, esse aqui, Despertar da Consciência, não é aquele do Eckhart Tolle que nós já estudamos na comunidade. Aqui tem 7 livros maravilhosos e que a gente aprende a manifestar aquilo que a gente é, porque nós somos toda essa perfeição. Gratidão.